Lenin, a partir de 1919, iniciara uma política de confisco de grãos dos camponeses, que gradualmente levaria a uma crise de fome em massa na população. A tentativa de planificar a economia através do controle de distribuição de alimentos, mediante a apropriação forçada dos grãos dos camponeses a fim de abastecer as cidades, gerou não somente revolta, mas também uma feroz guerra civil no campo, com uma diminuição gradual da produção de cereais na Rússia. Os camponeses foram proibidos de vender livremente seus excedentes, e os bolchevistas, exigindo cotas de produção acima da possibilidade do campo, empobreceu-os radicalmente, gerando escassez de alimentos. Os bolchevistas, através de uma incrível violência, torturando, matando e saqueando os agricultores, não somente confiscavam tudo o que os camponeses tinham, como não poupavam nem os grãos guardados para o replantio de novas safras agrícolas. As regiões mais ricas da Rússia, como Tambov e outros arredores de Moscou, outrora grandes exportadores de cereais por volta de 1920, ameaçava perecer pela fome. Os comissários da Tcheca, em memorandos direcionados a Lenin e Molotov, relatavam a incapacidade dos camponeses de oferecerem seus grãos, já que não somente o campo tinha se desestabilizado, como simplesmente a produção agrícola havia decaído. No entanto, sabendo dessas informações, Lenin radicalizou o processo, obrigando cada vez mais os camponeses a darem suas cotas de produção onde eles não existiam mais. Antonov Evzenko, em uma carta sincera a um correligionário do partido, dizia que as exigências dos bolcheviques para a agricultura em milhões de putos e cereais eram tão além das expectativas da população que ela simplesmente morreria de fome. E de fato foi o que ocorreu por volta de 1921 e 1922. 30 milhões de russos foram atingidos por uma crise de fome monstruosa, prontos a perecerem. O país caiu num caos completo, rebeliões explodiam por toda a Rússia e arredores. Os marinheiros de Kronstadt se rebelaram e fizeram alianças com os camponeses insurretos e esfomeados. E a fúria da população era tanta que os comissários do povo perdiam o controle de várias cidades russas, já que eram massacrados pela turba enraivecida. Numa dessas cidades, os grãos de alimentos confiscados apodreciam na estação ferroviária, enquanto a população, morrendo de fome, enfrentando os tiros dados pelos soldados do Exército Vermelho, saqueavam tudo quanto viam. Em algumas cidades como Bakiria, Bukachev e Novozenki, era comum pessoas se alimentarem de cadáveres roubados nos cemitérios, e até mesmo de cadáveres de parentes que haviam acabado de morrer. Nos arquivos da Revolução Russa de 1917, o pesquisador Orlando Figes, da Universidade de Cambridge, encontrou o seguinte relato. Um homem condenado após ter devorado várias crianças confessou: "Em nossa aldeia, todos comem carne humana. Apenas não revelam. Há inúmeras tavernas na vila e todas servem pratos à base de crianças." Em Pugachev havia bandos de canibais e de negociantes de carne humana, que davam preferência à carne de crianças por serem mais tenra. A fome transformou as pessoas em canibais. Esse foi um fenômeno muito mais comum do que os historiadores têm presumido. Na Bakiria e nas estepes em torno de Bukachev e Buzuluk, onde a falta de alimento era aguda, verificavam-se milhares de casos cuja maioria nem chegou a ser registrada. As mães, desesperadas para dar de comer aos filhos, cortavam pernas e braços dos cadáveres e ferviam a carne. As pessoas se alimentavam dos próprios parentes com frequência. Bebês menos resistentes à fome e às doenças, cuja carne era mais tenra. Afirma também que haviam bandos de canibais e negociantes que matavam crianças pequenas, fossem para consumo próprio, fosse para vender a carne numa taverna. Em algumas aldeias, os camponeses recusavam-se a enterrar os mortos, preferindo guardar os corpos nos silos e estábulos. Não raro, os camponeses pediam às equipes de socorro às vítimas da fome que, em vez de recolher os defuntos, os abandonasse nos povoados.
Na aldeia de Ivanovka, perto de Bukhachev, uma mulher foi flagrada devorando a carne do marido. A refeição estava sendo dividida com o filho do casal. Quando as autoridades policiais tentaram jogar fora o que ainda havia no prato, ela gritou: "Não! Precisamos dele para nos alimentar. Ele é nosso sangue, e ninguém tem o direito de levá-lo de nós." Segundo intelectuais russos com grande notoriedade mundial, reuniram-se numa comissão para pedir a Lenin que pressionasse no sentido de ajuda internacional às vítimas da fome. À primeira vista, o regime bolchevista não ficou interessado na história. Porém, com a pressão da opinião pública internacional assistindo à tragédia do país, eles foram obrigados a conceder, em parte por pressão internacional e em parte para pacificar o país esfomeado. American Relief Administration, Administração de Auxílio Americana, alimentou diariamente 10 milhões de pessoas e distribuíram enormes quantidades de remédios, roupas, ferramentas e sementes suficientes para assegurar 2 colheitas consecutivas e abundantes, as de 1922 e de 1923, que finalmente permitiram ao país recuperar-se do flagelo. Se não fosse a ajuda internacional e, em particular, a ajuda norte-americana, com o apoio logístico do exército dos Estados Unidos, mais pessoas morreriam. Quando a situação se pacificou, os bolchevistas prenderam os intelectuais russos que pediram ajuda internacional e só não foram fuzilados por causa, mais uma vez, da pressão pública internacional. O regime soviético os expulsou do país com a roupa do corpo. Mao Tse-tung. O grande salto adiante. Plano econômico político megalomaníaco elaborado pelo Partido Comunista Chinês em 1958. Com duração estimada em 4 ou 5 anos, previa a meteórica ascensão da China em direção ao comunismo pleno. O projeto também ambicionava impor a China como potência capaz de rivalizar com países regionais e ocidentais. Mao Tse-tung divide a China em grandes comunas, grupos formados por 20, 30 mil pessoas, todas elas controladas pelo governo, tendo como meta aumentar a capacidade de produção industrial e agrícola do país, de forma absurdamente rápida. Mao Tse-tung não visava somente aumentar o crescimento econômico, mas também destruir a propriedade privada, transformando a China num grande celeiro de escravos do Estado, controlando toda a produção industrial e agrícola do país. Em modo incessante, com metas inumanas, o líder lançou sua população em um projeto impossível de ser alcançado. Devido às metas serem impossíveis, a população chinesa não consegue produzir alimentos suficientes para sua subsistência, tendo que entregar ao Estado praticamente tudo o que produzia. O pouco que lhe sobrava evapora com a piora meteorológica do país. A produção de alimentos diminui, mas não as metas do Estado. Quem por cansaço ou fome se recusasse a trabalhar era identificado como reacionário burguês e preso imediatamente. Com a capacidade de produção em declínio e as metas do governo intactas, o país mergulha numa profunda crise. Já em 1959 e 1960, a tragédia chega a seu ápice. Cerca de 20 milhões de chineses morreram de fome e doenças correlacionadas. Estimativa conservadora. O grande salto adiante é interrompido em 1960. Mao Tse-tung é considerado culpado pelo fracasso do plano. Liu Shaoqi, Zhou Enlai e Deng Xiaoping, tidos como moderados, assumem o governo. Mao Tse-tung permanece presidente do Partido Comunista Chinês. Pol Pot.
tirânico ditador Pol Pot, que governou o Camboja entre 1975 a 1979, na verdade se chamava Salofsar, e nasceu membro de uma família rica na Indochina, realizando seus estudos na França. Militante do Partido Comunista Francês, absorveu várias ideologias revolucionárias, entre os quais Lenin e Frantz Fanon, cuja pregação racista e terceiro-mundista contra os europeus e contra as cidades influenciou muito na sua visão política. Sem contar o próprio Jean-Paul Sartre, que exaltava a violência anticolonial como forma de redenção e justiça social. Em 1960, fundado o Partido dos Trabalhadores Khmer, torna-se seu militante e posteriormente seu líder. Em 1966, aproxima-se da linha maoísta de exaltação dos camponeses, como classe revolucionária, e com apoio logístico e militar chinês, arma camponeses analfabetos e fanatizados, treinados para obedecer ao chefe e matar sem questionar. A guerra civil explode no país em 1970, e com o vácuo no poder no país, os comunistas khmers aproveitam da situação para usar sua força militar, ocasião em que a capital do país, Phnom Penh, é tomada em 1975. Ao pregar a visão idealizada de um comunismo rural primitivo e a hostilidade doentia às cidades, Pol Pot manda evacuar toda a capital do país, na época com 2,5 milhões de pessoas, para os campos. E aí começa a tragédia e o terror. Durante 44 meses, o regime totalitário do Camboja eliminou 2 milhões de pessoas, cerca de 25% da população do país. A população, que em 1975 era de 7,3 milhões de pessoas, foi reduzida em 1979 a 5,8 milhões. As classes superiores do país são as primeiras a serem chacinadas. Médicos, advogados, profissionais liberais, juízes, tradutores, universitários, escritores, comerciantes considerados corrompidos pela cultura ocidental e inadequados à sociedade do novo homem, puro socialista, são virtualmente exterminados junto com suas famílias. A população civil é reduzida à escravidão nos campos da agricultura. Escolas e hospitais são fechados e suas salas transformadas em fábricas de tortura e assassinato em massa. O país se torna um gigantesco campo de concentração e extermínio. A coletivização forçada e o controle estatal sobre a remessa de alimentos prejudicaram a produção de comida, levando a população à fome maciça. Somando ao desprezo ideológico a tudo que parecesse diferente, os khmers nutriam um ódio violento dos vietnamitas. Na fronteira do Vietnã, chacinas patrocinadas pelo Khmer contra o país vizinho são registradas. Mulheres vietnamitas foram estupradas e tiveram suas vaginas cravadas com baionetes de fuzil. Gestantes tinham suas barrigas abertas e os fetos eram arrancados de seus ventres. Houve casos de mulheres com seios amputados e de mais outras atrocidades. O mundo ocidental tinha esquecido o Camboja, e inclusive alguns intelectuais apoiavam o regime criminoso de Pol Pot, vide Noam Chomsky, o maior intelectual do mundo na visão da esquerda atual. A esquerda ocidental dizia que as denúncias de violação de direitos humanos naquele país era invenção da propaganda norte-americana. Foi preciso que o Vietnã invadisse o país em 1979 para acabar com as orgias de violência e derrubar o regime de Pol Pot. Foi preciso que um país comunista totalitário acabasse com os crimes de outro país totalitário. As barbaridades de Khmer Vermelho foram retratadas em um famoso filme, Os Gritos do Silêncio. Se você gostou do nosso trabalho, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder os novos vídeos. Agradecemos seu apoio. Até mais!